Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao curso de Física 1. Eu sou o professor Juan Otálora e hoje vamos falar de vetores. Um vetor possui módulo e orientação. Na natureza existem grandezas conhecidas como grandezas escalares, onde elas ficam definidas através do módulo delas, que pode às vezes até ter um sinal, pode ser negativo ou positivo. Um exemplo de grandeza escalar é a temperatura. A temperatura ambiente é 24 graus centígrados. O número 24 me indica o módulo da temperatura. Outro exemplo é a pressão. A pressão na rua é geralmente uma atmosfera. O valor 1 também me indica o módulo da pressão. Outro tipo de grandeza escalar é a energia. Se o trabalho de uma pessoa, que realiza uma pessoa em mover um bloco, por exemplo, pode ser 5 joules. O valor 5, ele indica o módulo da grandeza. Então, essas grandezas, elas são do tipo escalar. Mas na natureza existem outro tipo de grandezas, conhecidas como grandezas vetoriais. Em esse tipo de grandezas vetoriais, elas ficam definidas não só com um módulo, sino é necessária também definir a orientação. Exemplos desse tipo de grandeza são o deslocamento, a velocidade, a aceleração, a força. Então, esse tipo de grandezas, elas podem ser representadas através de vetores, tá? Para as grandezas escalares, utilizamos as regras da álgebra comum. Mas para o caso das grandezas vetoriais, precisamos definir um novo tipo de álgebra, a álgebra vetorial. Vamos ver um exemplo agora. Digamos que você tem uma formiguinha que se encontra no ponto A. E essa formiguinha se move até o ponto V, seguindo a trajetória em amarelo. Tá? Se você quer definir qual é a mudança de posição do ponto da formiguinha, quando ela percorre esse caminho, você utiliza o vetor deslocamento. O vetor deslocamento, aquele que está em verde, ele indica a mudança de posição, desde o ponto A até o ponto B. Ele não descreve exatamente a trajetória, né? Porque a trajetória está dada pela curva amarela, mas ela indica qual é o resultado final do movimento da formiguinha, nesse caso. Antes de estudar as grandezas vetoriais, vamos lembrar o que conhecemos sobre vetores, tá? Vamos lembrar algumas operações geométricas para depois ver algumas operações algebraicas, tá? Vamos começar pela soma geométrica de vetores. Digamos que temos os vetores A e B e queremos encontrar a soma. Para encontrar a soma, precisamos realocar esses vetores, tá? O que podemos fazer para que eles continuem sendo os mesmos é trasladar eles, mas sempre com a mesma direção e apontando para o mesmo sentido. Tá? O vetor A, por exemplo, está aí desenhado, e agora eu vou desenhar o vetor B, mas com a condição seguinte, que a extremidade do vetor A coincida com a origem do vetor B, para poder encontrar a soma de maneira geométrica, tá? Então, a extremidade do vetor A coincide com a origem do vetor V. Então, o vetor soma A mais B vai ser o vetor que ligue a origem do vetor A com a extremidade do vetor V. O vetor roxo, A mais V. Tá? Vamos ver agora duas propriedades da soma de vetores. Primeiro, a lei comutativa.
A lei comutativa diz que o vetor A mais o vetor V é igual ao vetor B mais o vetor A. Tá? Vamos ver isso graficamente. Digamos, temos o vetor A, somamos ele com o vetor V e encontramos o vetor A mais V. A lei comutativa diz que isso é igual ao vetor V mais o vetor A. E efetivamente, o vetor A mais V coincide com o vetor B mais A. Tá? Vamos ver agora outra propriedade, a lei associativa na soma de vetores. Tá? Digamos que temos a soma de três vetores, é igual a ele mesmo. A lei associativa diz que eu posso somar primeiro os vetores A mais V, para depois somar o vetor C. Isso tem que ser igual à soma dos vetores V mais C, mais depois o vetor A. Tá? Então, eu posso associar eles de maneira diferente. E a soma, o resultado, tem que ser sempre o mesmo. Vamos ver isso graficamente. Para isso, vamos usar o vetor A, o vetor V e o vetor C. Tá? Então, vamos primeiro realizar a operação que está à esquerda da igualdade, para depois realizar a operação que está à direita da igualdade. Tá? Então, vamos lá. À esquerda da igualdade, temos a soma primeiro de A mais B. Então, graficamente, isso seria A mais B, A mais B. Agora, vou somar o vetor A mais B mais o vetor C. Tá? A mais B mais C me dá o vetor A mais B mais o vetor C. Tá? Agora vou realizar a operação que está à direita da igualdade. Tá? Isso quer dizer que agora eu vou mudar a ordem da soma. Eu vou somar primeiro o vetor V e o vetor C. Então, graficamente, o vetor V mais o vetor C me dá o vetor laranja V mais C. E agora ele vai ser somado com o vetor A. Vetor A mais o vetor B mais C me dá o vetor A mais o vetor B mais C. Tá? E podemos verificar que ambos os resultados são iguais, que são os dois vetores em azul. O vetor A mais V mais o vetor C é igual ao vetor A mais o vetor B mais C. Tá? Legal. Agora vamos ver a subtração de vetores. O vetor A menos o vetor V é igual ao vetor A mais o vetor menos V. Tá? Como fazemos isso graficamente? Temos o vetor A e temos o vetor V. O que vamos fazer é inverter o vetor V, de tal maneira que o sentido dele mude. E esse vetor novo vai ser o vetor menos V. Já está invertido, agora é o vetor roxo, é o vetor menos V. Então, agora somo o vetor A mais o vetor V, me dá o vetor A menos V. Tá? Vamos ver agora, com um pouco mais de detalhe, os vetores. Tá? Primeiro, as componentes dos vetores. Digamos, temos um vetor A e queremos saber quais são as suas componentes nos eixos x e y. O mesmo vale para o eixo z também, tá? Então, para o eixo y, temos a componente AY, e aí eu desenhei o vetor em verde, o vetor AY. E para o eixo x, temos a componente AX, e aí desenhado está o vetor AX. Tá? O ângulo que o vetor faz com a horizontal é o ângulo θ. E a soma dos vetores formados pelas componentes do vetor A, que são o vetor AX e o vetor AY, a soma deles dois
forma o vetor A, tá? Então, a x e a y, que são os módulos, né, daqueles vetores que estão em verde, eles são chamados de componentes do vetor A. E podemos encontrar os seus valores com a ajuda do módulo do vetor A e do ângulo θ. Ó. A componente AX é igual ao módulo do vetor A vezes o cosseno do ângulo θ. A componente AY é igual ao módulo do vetor A vezes a componente vezes o seno do ângulo θ, perdão. Tá? Podemos encontrar também o valor do módulo do vetor A. E ele é igual à raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado do vetor A. Tá? E também podemos encontrar o ângulo θ a partir da seguinte expressão: a tangente do ângulo θ é igual à componente no eixo y do vetor A sobre a componente no eixo x do vetor A. Eu falei de ângulos e de funções trigonométricas. Então, para melhor entendimento, vamos lembrar sobre a conversão de ângulos e funções trigonométricas, as mais importantes, tá? Então, vamos ver conversão de ângulos entre graus e radianos, tá? Para fazer isso, é importante, é fácil lembrar que uma circunferência ela corresponde a 360 graus, o que é igual a 2π radianos, tá? Então, por exemplo, se você quer transformar 40 graus em radianos, você faz uma regra de 3 simples, tá? A 360 graus correspondem 2π radianos. Então, a 40 graus, quantos radianos corresponde? X. Tá? X é minha incógnita. E aí, multiplicamos em cruz, né? X fica sozinho. Do outro lado, vamos ter 40 vezes 2π radianos. E tudo dividido por 360 graus. Tá? Π é 3.14659. Você substitui aí o graus com graus em cima e graus embaixo se anula e você vai ter x expressado apenas em radianos. Fazendo as contas, isso vai dar 0,7 radianos. Tá? Vamos lembrar agora as funções trigonométricas, as mais simples. Tá? Digamos que você tem um triângulo retângulo e tem esse ângulo θ. Tá? É importante lembrar que o lado que se opõe ao ângulo reto é a hipotenusa. O lado que se opõe ao ângulo θ é o cateto oposto a θ. E o lado que está adjacente a θ se chama cateto adjacente. Tá? Então, podemos definir o seno do ângulo θ como o cateto oposto ao ângulo θ sobre a hipotenusa. O cosseno de θ é o cateto adjacente ao ângulo θ dividido pela hipotenusa. E, finalmente, a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? Essas funções trigonométricas são as mais usadas e vamos usar elas muitas vezes no futuro. Vamos voltar à soma de vetores, agora aproveitando que já conhecemos as componentes de um vetor, tá? Soma de vetores através das suas componentes. Tá? Digamos que temos a soma do vetor A e o vetor B, que é igual ao vetor R. Tá? Então, a componente x
do vetor R é igual à soma das componentes x do vetor A e do vetor B. A mesma coisa para a componente y e para a componente C. Tá? Vamos ver isso graficamente. Digamos que temos o vetor A, que está em amarelo, e suas componentes, a x e a y. E o vetor B, em azul, e suas componentes Vx e Vy, em roxo. Tá? E queremos encontrar o vetor soma, que é o vetor R. Então vamos lá, temos os eixos y e x. Desenhamos o vetor A. Projetamos as suas componentes, a x e a y. E colocamos o vetor B de maneira que a sua origem coincida com a extremidade do vetor A. Incluímos as componentes do vetor B em roxo, Bx e By. E somamos. Encontramos então o vetor R em laranja, que é a soma do vetor A e do vetor B. E você pode ver aí claramente que a componente x do vetor R é a soma das componentes x do vetor A e do vetor B. E a mesma coisa para a componente y. Esse exemplo foi em 2 dimensões, mas eu podia ter feito em 3 dimensões também. É a mesma coisa. Um tipo de vetor que vai ser utilizado muito daqui para frente é o vetor unitário. Os vetores unitários, eles têm módulo igual a 1. E sua função é a de especificar uma orientação. Os vetores unitários que indicam os sentidos positivos dos eixos x, y e z são I, J e K, respectivamente. Então, o vetor unitário I, chapéu, tem um chapéu em cima, tá? Ele indica o sentido positivo do eixo x. O vetor unitário J, ele indica o sentido positivo do eixo y. O vetor unitário K, o sentido positivo do eixo z. Tá? Temos aí os 3 vetores unitários que correspondem aos eixos x, y e z. O vetor unitário I indica a direção positiva do eixo x. O vetor unitário J, o sentido positivo do eixo y. E o vetor unitário K, o sentido positivo do eixo z. Tá? Vamos ver um exemplo de como utilizamos esses vetores unitários. Tá? Digamos que temos o vetor A e temos as suas componentes nas 3 dimensões. A componente AX, a Y e a Z. Então, o vetor A é igual a componente X na direção Y. Isso é uma multiplicação. Estou multiplicando um escalar por um vetor, que nesse caso é unitário. Isso dá um vetor. Tá? Mais a componente no eixo Y na direção J, mais a componente no eixo Z na direção K. E essa é a maneira geral de representar um vetor através dos seus vetores unitários. Agora que já sabemos o que são os vetores unitários, vamos rever a soma de vetores através de suas componentes, acompanhados dos vetores unitários, para melhor entendimento, tá? Digamos que temos a soma do vetor A mais o vetor B, e isso é igual ao vetor R. Tá? Eu tenho aí o vetor A, as componentes do vetor A estão em verde e elas estão acompanhadas dos seus vetores unitários.
I, J e K em azul. Tá? Analogamente, tenho o vetor B e vou fazer a soma. O vetor R, que é a resultante da soma, vai ser igual a certos valores acompanhados também dos vetores unitários. A componente X acompanhada do I, a componente J acompanhado de J, a componente Y, perdão, acompanhada de J e a componente Z acompanhada de K. Tá? A componente X vai ser igual à soma das componentes X do vetor A e do vetor V. A mesma coisa para a componente Y e para a componente Z. Então, aí está tudo junto. Tá? A soma dos vetores através das suas componentes e tudo acompanhado dos seus vetores unitários. Vamos ver agora a multiplicação de vetores. Tá? Vamos começar pelo produto escalar. O produto escalar, o símbolo do produto escalar é um ponto, que está aí em verde. Tá? Digamos que temos o vetor A e o vetor B. Para fazer o produto escalar, precisamos coincidir a origem de ambos os vetores e medir o ângulo φ entre eles dois. Observe que estamos coincidindo a origem, tá? Não serve coincidir a origem e a extremidade de um ou ambas extremidades. Você tem que coincidir a origem de ambos. Tá? Então, o produto escalar do vetor A pelo vetor B vai ser igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo φ. É o cosseno do ângulo que eles formam. Tá? Visto então o produto escalar, aqui é importante que você perceba que o produto escalar ele é um número, o resultado é um número, por isso se chama produto escalar, porque é um número, ao final, o resultado. Tá? Vamos aplicar o produto escalar para multiplicar vetores unitários. Produto escalar de vetores unitários, então. Tá? Digamos que você tem o vetor unitário I e você faz o produto escalar dele por ele mesmo. Isso, o vetor I, o módulo é 1. Então, aplicando a fórmula, seria 1 vezes o cosseno que eles dois formam. Eles dois são o mesmo vetor, então o ângulo que eles formam é 0. Então, o cosseno de 0 você sabe que é 1, então você vai ter módulo de I é 1, módulo de I é 1 e o cosseno de 0 é 1. Então, o resultado é 1. A mesma coisa quando você multiplica J e quando você multiplica K. Agora, o que acontece se os vetores unitários são diferentes? I vezes J, por exemplo, produto escalar deles, o módulo continua sendo o mesmo para ambos, mas o ângulo que eles formam é 90 graus. O cosseno de 90 graus é 0. Então, o produto escalar deles dois vai dar 1 vezes 0 é igual a 0. Esqueci de mencionar aqui que I vezes J é igual a J vezes I. Isso vai ser 0. A mesma coisa quando você multiplica J vezes K. Isso é igual a K vezes J. Isso é igual a 0. K vezes I é igual a I vezes K. E isso é igual a 0. Tá? Vamos ver agora o produto vetorial. Produto vetorial, tá? O símbolo do produto vetorial é uma cruz. Eu coloco aí em amarelo essa cruzezinha, tá? Suponha que você quer calcular o produto vetorial dos vetores A e B. Isso é igual a C, tá? Temos o vetor A e o vetor B. Fazemos coincidir a sua origem, então. E medimos o ângulo φ formado entre eles dois. Então, o módulo do resultado
vai ser igual ao módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o seno do ângulo que eles formam. Esse não é o resultado ainda. Esse é o módulo do resultado. É o módulo do vetor C. Tá? É um número ainda. E o resultado tem que ser um vetor. Mas se é um vetor, então temos um módulo, precisamos encontrar a sua direção. A sua direção é perpendicular aos vetores A e B. Tá? Então, o vetor C, resultado, é igual a esse vetor verde aí, e ele é perpendicular ao vetor A e o vetor V. E o sentido? Por que eu coloquei ele para cima e não para baixo? Tá? Para encontrar um sentido, você utiliza a regra da mão direita. Com a sua mão direita, você aponta os dedos primeiro para na direção do vetor A, tá? Para depois a direção do vetor V. Em esse exemplo, olha, você vai dizer, não, mas está difícil porque o vetor V está antes. Não, o que você faz é, mentalmente, você traslada o vetor V e coloca sua origem na extremidade do vetor A. Então vai ter uma sequência, primeiro o vetor A e depois o vetor V. E aí sim, utiliza a sua mão direita, tá? Então aí temos o exemplo. Os dedos estão apontando na direção do vetor A para depois seguir o vetor V, que foi trasladado imaginariamente de maneira a sua origem coincidir com a extremidade do vetor A. Tá? E o dedão? O dedão indica a direção do resultado, que é, nesse caso é para cima. Tá? Então, legal. Não esqueça que C é perpendicular ao plano definido pelos vetores A e B. Tá? Agora vamos fazer uma multiplicação de vetores, um produto vetorial para os vetores mais simples, para depois pegar um caso mais geral. Tá? Então, um produto vetorial de vetores unitários, que são os mais simples. Tá? Digamos que você quer calcular o produto vetorial do vetor unitário I por ele mesmo. Tá? Então, o resultado vai ter como módulo o seguinte, aplicamos a fórmula. Vai ser o módulo de I é 1, vezes o módulo de I continua sendo 1, vezes o seno do ângulo que eles formam. O I com ele mesmo, ou qualquer vetor com ele próprio, forma um ângulo zero. Então, o produto vetorial do vetor I pelo vetor I vai ser um vetor nulo. Tá? E a mesma coisa para o vetor J e para o vetor K. E para qualquer outro vetor, o produto vetorial dele, por ele mesmo, é igual a um vetor nulo. Tá? E quando eles são diferentes, por exemplo, o vetor I e o vetor J. Tá? Isso, primeiro, isso é igual a menos o vetor J pelo vetor I. Por quê? Porque a ordem muda, né, deles dois. Primeiro, isso é dado pela mão direita. Tá? Esse sinal negativo é por causa da mão direita, do uso da mão direita. Quando você multiplica I e J, você segue primeiro o vetor I com sua mão direita, né? Mas quando você multiplica J por I, você segue o vetor J. E você vai ver que o sentido de ambos dois produtos muda. Então, para ter uma igualdade, precisamos desse sinal negativo. Legal. E o resultado disso? Tá, vamos multiplicar então o vetor I pelo vetor J. Vai ser, aplicando a fórmula, módulo de I é 1, módulo de J é 1, vezes o seno do ângulo que eles formam. O vetor I e o vetor J são perpendiculares, eles formam 90 graus. Então, o seno do ângulo que eles formam é 1. Então, o módulo da resultante do produto entre eles dois é 1. E o sentido? Se você aplica a mão direita, você vai ver que o vetor I, pelo vetor J, o produto vetorial, vai seguir a direção K. Tá? Vezes 1 vai dar, então, o resultado vai dar K. Tá? A mesma coisa se você quer multiplicar J, produto vetorial K.
Isso vai ser igual a menos K, produto vetorial J, e isso vai ter a direção I. O resultado vai ser o vetor I. E a mesma coisa para K, produto vetorial I. Isso é igual a menos I, produto vetorial K, e isso é igual ao vetor unitário J. Então, tendo entendido o produto vetorial e aplicado eles para o caso dos vetores unitários, vamos ver agora um caso geral, tá? O produto vetorial de dois vetores quaisquer, tá? Como seria? Isso é igual, então, ao vetor A. Eu escrevi ele, suas componentes estão em roxo e as direções indicadas em azul pelos vetores unitários. A mesma coisa com o vetor B, vezes produto vetorial, perdão, o vetor B, que está em verde, suas direções continuam em azul, tá? Legal. Isso vai ser igual a quê? Então, eu vou multiplicar termo a termo, tá? Primeiro, o vetor AXI por cada uma das componentes do vetor B, tá? Então, primeiro, por essa componente. Isso vai dar AX vezes VX vezes I, produto vetorial I, né? AX vezes I, produto vetorial I. Agora vou pegar o segundo termo do vetor B. Esse aí. Então, isso vai dar AX vezes VY vezes I, produto vetorial J. Tá? Mas, agora vou multiplicar o terceiro termo do vetor B com o vetor AXI. Tá? Isso vai dar AX vezes VZ vezes I, produto vetorial K. Legal. Agora eu vou pegar o segundo termo do vetor A. Está aí, esse aí. E vou multiplicar também por cada um dos termos do vetor V. E vou obter essa sequência. Agora, o último termo do vetor A. E vou multiplicar pelos termos do vetor V e vou obter essa sequência. Eu coloquei essas cores para ajudar na identificação dos termos, tá? Mas não significa nada. Podia ter escrito tudo em branco. Legal. Agora, isso é igual a quê? Antes de colocar o resultado, eu vou identificar os vetores unitários interessantes, os termos interessantes aí. Por exemplo, esse termo aí tem o produto vetorial de I por ele próprio. E sabemos que isso é igual a zero. Então, esse termo se elimina. Analogamente, esse termo aí tem o J, produto vetorial J, que também é zero. E esse termo aí, que tem o K, produto vetorial K, que também é zero. Então, esses três termos se anulam. Agora, vou começar a agrupar os termos de maneira a ter o produto vetorial, aquela parte que tem azul, em evidência, tá? Aqueles que fixos sejam iguais, eu vou agrupar. Então, eu vou agrupar de dois em dois aí. Por exemplo, eu tenho esse termo, que tem o JK, com esse termo que tem o KJ. Então, esse último termo, seria JK com o sinal negativo, né? Então, é isso que eu vou fazer. Vou agrupar eles dois. Então, teria alguma coisa multiplicada por JK, né? Que seria, primeiro, AYBZ menos AZBY, ou BYAZ, como você quiser. Tá? Analogamente, para esse termo que tem o IK, com esse termo que tem o KI. Tá? Esse vai ser então, IK com sinal negativo. Então, KI, aqui eu fiz o contrário, né? Aqui eu fiz KI, um produto KI, tá? Por quê? Por que eu fiz KI? Porque eu vou querer encontrar a direção J, não vou querer encontrar a direção menos J. Então, KI fica em evidência e vou ter AZVX menos o coeficiente do termo IK, que é AXBZ, né? Legal.
E os últimos dois termos, que são esse que tem o IJ e esse que tem o JI. Então, vai ser AXBY menos AYBX. Tá? Então, esse é o resultado desse produto. Mas ainda podemos simplificar mais. Porque, observe, JK. O termo JK está aqui, do lado, observe, nos produtos dos vetores unitários que está no quadro da esquerda. JK. JK é igual ao vetor unitário I. Analogamente, K, produto vetorial I, é igual, observe o lado direito, o esquerdo, perdão, é igual ao vetor J. E o produto vetorial J e J, perdão, é igual ao vetor K. Tá? Então, já está bem resumida a equação. É isso. Então, vai ser igual, perdão, o produto vetorial de A e B vai ser igual, vou escrever aqui já a fórmula, o resultado final. Vai ser igual a esse termo vezes I, tá aí? Esse termo vezes J e esse termo vezes K. E essa é a fórmula geral para o produto vetorial de dois vetores. A partir dessa fórmula para o caso geral, vamos encontrar a solução para um caso particular. Tá? É quando o vetor A e o vetor B pertencem ao plano XY. Tá? Digamos, temos aí os eixos coordenados. O plano XY eu desenhei ele deitadinho e o eixo Z está perpendicular a eles dois, para cima. O vetor A se encontra também deitadinho, contido no plano XY. E a mesma coisa o vetor V, também está contido no plano definido pelos vetores X e Y. Tá? E eu quero encontrar então o produto do vetor A, que eu estou desenhando, que eu estou colocando aí, com suas componentes, sua direção. E como ele pertence ao plano XY, quer dizer que a componente dele no eixo Z é zero, é nula. É isso que quer dizer que ele pertence ao plano XY. Tá? Sua componente na direção Z é zero. Analogamente, o vetor B, em amarelo aí, cuja componente Z também é zero. Legal. Como seria então? Eu quero calcular o vetor C, que é o produto do vetor A pelo vetor B. E eu vou identificar aqui que, olha, esse termo AZ é igual a zero. Então, na fórmula geral, no quadro da esquerda, embaixo, esse termo vai ficar zero, porque AZ é zero. Esse termo aí também tem AZ, vai ficar zero. E a mesma coisa com BZ. Olha, BZ é zero. Né? Então, esse termo vai ficar zero e esse termo também vai ficar zero. Então, quando os dois vetores pertencem ao plano XY, somente vão ter essa componente aqui, apontando na direção K. Tá? Então, como é que vai ficar? AX vezes VY menos AY vezes VX, apontando na direção K. E é isso que acontece, né? O vetor C, o produto vetorial de A e B, aponta, que o resultado aponta para a direção Z. Tá?